Olá pessoas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Agora o nosso assunto é relação entre campo e cidade e num segundo momento a gente vai conversar um pouquinho sobre as lutas, sobre os conflitos que acabam emergindo historicamente dessa relação. O primeiro ponto que a gente tem que entender é essa relação de tensão fundamental entre a lógica urbana-industrial, que a gente já tratou na aula anterior, e a lógica que a gente vai chamar aqui de campo rural, né? Bom, então, como a gente já sabe, mas às vezes não pensa muito direito nessa questão, os alimentos e as matérias-primas, eles são produzidos fora do ambiente urbano, né? Na maioria dos casos. Principalmente os alimentos, claro, né? Então, o que alimenta as pessoas que trabalham na cidade é produzido no campo, né? E a maioria das matérias-primas, ou as matérias-primas nos seus níveis mais básicos, elas vão sair de um ambiente não urbano, né? Então, eu tenho esse sentido de forças aqui, né? A saída desses objetos que vão para a cidade tocar a produção industrial, tanto sendo transformadas, se for o caso das matérias-primas, quanto também alimentando os próprios trabalhadores, né? Só que na nossa sociedade nós temos uma ênfase ao processo industrial, né? Nós vivemos numa sociedade que é eminentemente industrial. Nesse aspecto, a lógica que está construída dentro da cidade, a lógica urbana industrial, ela é maior, ela é mais relevante no nosso momento histórico que a lógica campo rural. Só que aí vem aquele problema, nós não comemos celular. Ou seja, apesar de nós precisarmos, no limite, muito mais das coisas que são ligadas ao ambiente do campo, a nossa sociedade valoriza mais os valores e as produções que são oriundas da cidade, né? Então, essa contradição que nós temos, a gente pode ver, por exemplo, transferindo para uma questão já de uma análise objetiva, é a noção que há por detrás do agronegócio. O agronegócio, ele significa a racionalidade da produção industrial sendo trazida para o campo, né? Então eu tenho uma colonização dessa ideia dos sistemas de valores da produção que se dá na cidade trazida para o campo, né? Então o agronegócio é a industrialização do campo. E é por isso que nós teremos forças de resistência a esse projeto, a esse fato. E a principal força de resistência que a gente pode ter aqui para nomear é a existência do MST, Movimento do Sem Terra, que vai se colocar contra a lógica, contra essa importação, né, dos valores da cidade, dos valores da produção industrial para o campo. Para a gente entender como a gente chega hoje, né, com essa discussão super presente aí entre o agronegócio e o MST, por exemplo, né, entre a lógica da cidade e a lógica do campo, a gente tem que dar uma olhadinha nos principais momentos do desenvolvimento da questão agrária no Brasil, né? Então, 1549, chega Tomé de Souza, tenta implementar no Brasil as capitanias hereditárias, era uma experiência que Portugal já tinha em outras colônias. Isso acaba não dando tão certo, né? Há uma mudança nesse sistema, mas já nesse comecinho do Brasil tem a vinda para o nosso território da ideia da grande propriedade. Essa grande propriedade, o latifúndio, né? Grandes propriedades de terra, é uma lógica que vai ser colocada aqui para a gente desde o comecinho. 1822, com a independência, há literalmente um movimento de salve-se quem puder. Então as terras agora não são do imperador, nós temos agora a formação do governo ainda imperial, né? Ainda monárquico brasileiro, mas eu tenho um período de transição, que vocês sabem lá da aula de história, e na questão de terra, nós temos os antigos proprietários que vão tentar aumentar o domínio das suas áreas, surge a figura dos grileiros de terra, que vão tentar dizer que tinham posse
quando era Portugal, então tentar já ficar com aquela área que eles ocuparam, para justificar isso perante o governo brasileiro agora. E acaba que há uma concentração de terra nesse momento, porque está imperando a lei do mais forte, tá? 1850 já tem uma regulação por parte do Estado, chamada Lei de Terras, né? Que vai tentar acabar com isso, e o Estado simplesmente fala assim, ok, a gente vai organizar e a gente vai começar a vender terras, né? Terras que são agora do Estado brasileiro, a gente vai vender para as pessoas, só que a gente só recebe à vista. Quem pôde comprar terra nessa época era quem tinha grana. Ou seja, 1850 é um novo passo para a concentração de terra, mas agora não pela lei do mais forte, mas pela lei do dinheiro. 1889, eu tenho aqui a questão da República, mas como já estudamos, nós vamos passar por uma transformação, uma modernização conservadora. Ou seja, toda essa estrutura de poder manifestada no latifúndio que a gente teve anteriormente, ela vai se manter no período da República. Tanto é que nós temos os primeiros presidentes ali ligados ao que a gente fala da República da Espada, mas depois nós entramos na República do Café com leite, né? Então eu tenho ali as oligarquias, proprietários de terra, que vão inclusive ocupar os cargos máximos dentro do Estado, né? Bom, nesse processo aqui, já ainda na Primeira República, a gente vai ver o seguinte: quem mora no campo vai se pauperizar muito. É aí que a gente vai começar a ter muitas pessoas saindo do campo e vindo para as cidades. As cidades brasileiras vão começar a inchar, né? Vão começar a ter um êxodo, receber esse êxodo rural. E o Brasil até tem alguns avanços na balança comercial baseado em monocultura, só que café e cana-de-açúcar, principalmente café nessa época, né, não bastam para a gente se alimentar bem, né? Então é isso que vai caracterizar o primeiro momento aqui na Primeira República ainda. Bom, esse estado de pauperização, ele vai dar razões objetivas para que surjam as primeiras ligas camponesas, lá nos anos 50, né? Contando aqui só um exemplo da primeira, né, que teve sucesso, que conseguiu, através da organização dos trabalhadores rurais, conquistar a reforma agrária, é o caso do Engenho Galileia, perto de Recife, em Pernambuco. Os trabalhadores vão se organizar, vão conseguir, através de apoio político, de políticos da região, fazer a reforma agrária e a divisão do território desse Engenho Galileia para diversas famílias. Isso nos anos 50. É muito curioso essa história, porque esse Engenho Galileia ele tem uma certa projeção na política nacional na época, né? E até o irmão do John Fitzgerald Kennedy, o Robert Kennedy, ele vem uma visita no Brasil e vai conhecer o Engenho Galileia, porque já aqui nos anos 50 no Brasil, circulava a notícia de que esses trabalhadores lá do Engenho Galileia, que estavam lutando pela reforma agrária, né, pela posse daquela terra que eles sempre trabalharam, que suas famílias sempre trabalharam anteriormente, eles teriam então influência de Cuba e tudo mais, e o irmão do presidente dos Estados Unidos, né, do futuro presidente dos Estados Unidos na época, visita o engenho, vê que na verdade não tinha nenhuma influência ali do comunismo, né, não tinha nenhuma influência de Cuba, e inclusive presenteia, depois ele manda, né, o governo dos Estados Unidos entregar um gerador que funcionou durante muitos anos, né, dentro do Engenho Galileia. Em 1964, ano do golpe, se aprova o Estatuto da Terra. E o Estatuto da Terra, na sua base, está dizendo que o Estado deve garantir a posse da terra para quem trabalha na terra, né? Então, em 1964, nós temos um grande avanço no sentido legal, né? Curiosamente no ano do golpe, mas a prática ao longo dos anos de ditadura não coloca esse Estatuto da Terra como algo definitivo. O que acaba acontecendo
é que ao longo dos anos de ditadura se fortalece o raciocínio do agronegócio no Brasil. Então o governo financiado, né, com dinheiro vindo majoritariamente dos Estados Unidos, vai abrir diversas linhas de crédito para que as grandes propriedades consigam se modernizar, aumentar a sua produção, né? E aí a gente entra nesse cenário que é basicamente o que a gente tem até hoje. Até que em 1984 a gente tem a fundação do MST, que vai se colocar como uma luta social dentro do campo para lembrar que nós podemos ter uma lógica diferente dessa lógica que a gente descreveu até aqui. Né? Vamos perceber que ao longo desse caminho histórico que a gente viu aqui, nós temos 3 grandes questões que vão estar diretamente ligadas à questão fundiária no Brasil. Primeiro é a existência inicial e manutenção da grande propriedade, né? Que praticamente vai ser o local onde vai se unir uma conservação de poder político e poder econômico, sempre, enfim, nunca dividido, né? Quando se tem uma noção de divisão das relações de poder ligado à posse de terra, ou das relações de poder ligado à questão econômica de produção na terra, logo vai ser dirimido depois, né? E uma coisa que a gente não pode deixar de citar é a escravidão, né? Formalmente até 1888 aqui, né? Antes da República, que também é uma questão importante para a gente pensar o modo de produção no campo dentro da história brasileira. Bom, e aqui a gente pode finalmente começar a falar sobre um dos movimentos sociais, mas o mais significativo, né? Da luta de pessoas por uma retomada, uma criação de um novo valor com relação ao trabalho do campo, ok? Eu vou adicionar aqui a questão do MTST, porque na aula passada a gente falou bastante sobre cidade, mas a gente não falou sobre a questão da luta nas cidades, das lutas sociais na cidade. Então vamos fazer essa breve comparação aqui até para adensar a nossa conversa anterior. Bom, então o campo, exemplificando o MST, a ideia fundamental que se tem através da luta pela reforma agrária, né, é fixar a maior quantidade possível de pessoas na terra que de fato trabalham na terra, né? Essa é a ideia, essa é o projeto. Quando a gente fala do MTST, do sem teto, a gente está falando da moradia na cidade, o direito a ter uma moradia digna na cidade. No MST, no campo, a proposta fundamental é que se produza fora da ideia do business. Eu vou ser agro, mas eu vou estar fora da ideia do business. Por isso que o MST é um dos maiores produtores, por exemplo, de alimentos orgânicos do mundo, né? No MTST, quem está dentro desse movimento geralmente são pessoas que têm trabalhos dentro da cidade, né? Então, não necessariamente ocupam trabalhos que têm uma remuneração boa, porque senão talvez eles já conseguiriam ter a casa deles, mas são pessoas que estão ligadas a trabalhos que acontecem dentro do ambiente urbano, né? Então, são trabalhadores do sistema. No campo, o MST vai propor o exercício de direitos que já são adquiridos, né? Por exemplo, esse aqui do Estatuto da Terra, e também essa mudança de lógica. O MTST, ele vai propor direitos adquiridos, o direito à moradia que temos, né? E vai propor uma mudança de paradigma no sentido de propor uma cidade que seja para todos, uma cidade que seja menos segregada, né? Onde a pessoa, mesmo que tenha um trabalho menos remunerado, possa morar perto da região que ela trabalha, independentemente daquela região ser considerada de mais alto valor, de outras classes sociais. Então, pensa e propõe uma lógica de cidade diferente. Bom, o MTST se coloca como uma questão de classe, majoritariamente. No campo, também, no MST, também é uma questão de classe, mas no campo se estabelece uma tensão extra, que é não só campo-cidade, mas também com relação à floresta. E aí a gente permeia aqui a questão indígena e a questão quilombola, né? Então, quando eu falo das pessoas que historicamente vão viver não no campo, mas na floresta, eu tenho ainda
um degrau a mais de conflito acontecendo, porque eu tenho pessoas do campo, né, que vão tentar dominar essas pessoas que vivem na floresta e que precisam daquele ambiente não ruralizado para acontecer. E aí entra toda a discussão das demarcações de terra e da invasão de terras, assassinato de lideranças indígenas, de lideranças quilombolas e assim sucessivamente, dos quais o Brasil infelizmente é recordista. Ok, pessoas? Muito obrigado, um abraço.